O funcionamento do coração envolve um processo denominado de ciclo cardíaco, que está relacionado com os movimentos cardíacos de sístole, contração e diástole, relaxamento. Este é o assunto da nossa aula de hoje. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, ciclo cardíaco, sistema cardiovascular, especialmente para você. Vamos lá? Ok, seja muito bem-vindo à nossa videoaula. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, novas videoaulas. Todas as semanas, material na descrição dos vídeos para que você possa ter o conteúdo teórico, o biomap da aula para as suas revisões futuras e bioexercícios para que você possa exercitar o conteúdo aprendido. Beleza? Ciclo cardíaco. Professor, o que podemos falar sobre o ciclo cardíaco? Primeira coisa é a sua definição, que consiste no período compreendido entre um movimento de sístole e um movimento de diástole no processo de funcionamento do coração. A sístole envolve a contração cardíaca, você tem a sístole auricular, você tem a sístole ventricular, e a diástole é o relaxamento do coração. Você tem a diástole auricular e também a diástole ventricular. O que nós vamos entender aqui nesta aula é exatamente como funciona esse processo sistólico e esse processo diastólico no funcionamento do nosso coração. Importante, a forma como o coração realiza os seus movimentos é essencial para garantir o fluxo sanguíneo. É preciso que ele receba o sangue proveniente das veias e impulsione esse sangue através de suas artérias. Então, os batimentos cardíacos clássicos que ocorrem nesse processo faz com que a circulação sanguínea funcione corretamente e adequadamente pelo organismo. Beleza? O movimento de contração, como já falamos, é o movimento de sístole, promove o impulsionamento do sangue para as artérias. O movimento de relaxamento é denominado diástole e permite a recepção do sangue proveniente das veias. Professor, então quando o sangue contrai na sístole, ele expulsa o sangue para as artérias. Isso. Quando ele relaxa na diástole, ele recebe então o sangue proveniente das veias. Todos os vasos sanguíneos que chegam ao coração são denominados de veias. Todos os vasos sanguíneos que saem do coração são denominados de artérias. Não esquecendo que as veias se conectam ao coração pelas cavidades auriculares e as artérias se conectam ao coração pelas cavidades ventriculares. Se você ainda não assistiu a aula sobre coração, assista. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você então possa dar uma clicada lá e assista a aula sobre coração, onde definimos tudo sobre válvulas, sobre cavidades e os vasos que estão conectados a este coração. Beleza? Muito bem. Observação IPC é aquilo que eu chamo de observação importante pra cacete, tá? As cavidades cardíacas realizam suas contrações de modo não simultâneo. Isso é extremamente importante você lembrar. Professor, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é o seguinte: quando as aurículas estão contraídas, os ventrículos estão relaxados. Quando os ventrículos estão contraídos,
as aurículas estão relaxadas. Então, a contração das cavidades cardíacas ocorre de modo não simultâneo. Imagine que essas cavidades contraíssem concomitantemente. Aurículas e ventrículos contraíssem juntos, aurículas e ventrículos relaxassem juntos. Ora, o que iria acontecer? Nós não teríamos uma circulação sanguínea. O coração ia espirrar sangue para tudo quanto é lado. E aí eu não teria um processo circulatório de maneira adequada, de maneira correta. Tá certo? Então, lembre-se, quando as aurículas contraem, os ventrículos relaxam. Quando os ventrículos relaxam, as aurículas... quando os ventrículos contraem, as aurículas relaxam. Beleza? Então, o movimento ele é não simultâneo. Primeiro, eu tenho a contração auricular e depois eu tenho a contração ventricular. Ou seja, processo de contração, processo sistólico em duas etapas. Beleza? Professor, como funciona então o ciclo cardíaco? Primeira coisa, o ciclo cardíaco é o conjunto de eventos cardíacos que ocorre entre o início de um batimento até o próximo, início de batimento. Como assim, professor? Vamos lá. Como funciona o CC? Como funciona o ciclo cardíaco? Tem um esquema aqui, um esquema detalhado de como ele funciona, e a primeira coisa importante a saber é o que nós denominamos de diástase. Quando o coração se encontra em diástase, ele está com todas as câmaras relaxadas, tanto as câmaras auriculares como as câmaras ventriculares. É nesse exato momento que o coração parou, ele relaxou completamente, tá? É uma parada. Olha só que coisa interessante. Como um coração consegue bater no peito de uma pessoa durante 100 anos? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O músculo, ele fadiga. E como o coração consegue esta proeza? O coração consegue esta proeza exatamente no processo de relaxamento. Neste processo de relaxamento, nesse processo em que ele se encontra em diástase, que ele se encontra completamente relaxado, ele descansou. Então, na verdade, contabilizando 24 horas por dia, o coração trabalha 9 e descansa 15. Professor, então quer dizer que o coração ele está mais relaxado do que em trabalho de contração? Isto. Por isso que ele consegue fazer o trabalho dele, dando-nos uma impressão de que esse trabalho é constante, 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 constante o tempo todo. Mas não é. Quando o coração relaxa, é neste momento que ele tem o descanso muscular. Quando ele contrai, é nesse momento que ele tem o trabalho muscular. E o tempo de relaxamento é relativamente maior que o tempo de contração, o tempo de trabalho. Bom, vamos colocar um outro esquema, um esquema mais ampliado para que você entenda todos os eventos que ocorrem no ciclo cardíaco. Pronto, eis aqui o esquemazinho com vários estágios, tá certo? De funcionamento do coração. Primeira coisa foi o quê? Diástase, não é isso mesmo? Coração, então, recebe o sangue pelos átrios. As cavidades estão completamente relaxadas, as cavidades auriculares estão relaxadas, recebem o sangue proveniente das veias pulmonares, proveniente das veias cavas. Veias cavas pelo lado direito, veias pulmonares, tá aqui as 4 veias pulmonares pelo lado esquerdo. Assista a aula sobre coração para que você conheça em detalhes como funciona o processo de conexão de vasos no coração. Muito bem. E aí é o seguinte, olha só. Nesse momento de diástase,
O sangue, aliás, o coração recebe o sangue proveniente das veias, cavas pelo lado direito, pulmonares pelo lado esquerdo. É nesse momento, então, que as aurículas se enchem. O enchimento das aurículas provoca o aumento da pressão dentro desses átrios, o que força a abertura das válvulas cardíacas. As válvulas se abrem e o sangue, então, escoa para as cavidades ventriculares. Quanto escoa, professor? Cerca de 70% do volume sanguíneo do interior das aurículas. 70% desce para os ventrículos de maneira passiva. Chama-se escoamento passivo. Entendido? Professor, e os 30% restantes? Os 30% restantes vão entrar a partir da contração, a partir da sístole atrial. É nesse momento, quando esses 70% escoam, as aurículas entram em sístole auricular, expulsando o restante do sangue para as cavidades ventriculares. É o que nós chamamos de sístole atrial. 30% do sangue que ainda se encontram nas aurículas, ele será então direcionado para os ventrículos, passando pelas válvulas cardíacas. Entendido? Beleza? Os ventrículos agora ficam o quê? Cheios. Ventrículos cheios aumenta então a pressão intraventricular, o que provoca o fechamento das válvulas atrioventriculares, que abriram devido à pressão das aurículas, agora eles se fecham devido à pressão dos ventrículos, que se torna muito maior que a pressão auricular, porque as aurículas agora estão o quê? Elas agora estão vazias, elas agora estão sem sangue. E aí tem uma coisa extremamente interessante, tá? Essa pressão ventricular é suficiente para abrir ou para fechar as válvulas atrioventriculares, mas não suficiente para abrir as válvulas arteriais, a válvula aórtica e a válvula pulmonar, que estão nas origens das artérias, exatamente nos orifícios de saída dessas artérias dos seus respectivos ventrículos. Artéria pulmonar, ventrículo direito, artéria aorta, ventrículo esquerdo. E aí, nesse momento, tá certo ou não? As aurículas estão relaxadas, os ventrículos realizam a sua contração, realizam então a sístole ventricular. Sístole ventricular, chamada de contração isovolumétrica, porque não há mais aumento do volume de sangue na cavidade ventricular, eles já estão suficientemente cheios, porque todo o sangue das aurículas já está no interior desses ventrículos. Nesse caso, o que acontece? Quando há a contração dos ventrículos, entendido? Cria a pressão suficiente para abrir as válvulas da origem das artérias, e aí você tem a ejeção do sangue dos ventrículos para as grandes artérias. Artéria aorta no ventrículo esquerdo, artéria pulmonar no ventrículo direito, ok? Olha lá, a pressão arterial aumenta, entendido? Na origem das artérias, ocorrendo o fechamento das válvulas semilunares. Como assim, professor? No momento que ocorre a sístole ventricular, que o sangue é expulso para as artérias, concordam comigo? O esvaziamento dos ventrículos provoca a redução da pressão dentro dos ventrículos, aumento da pressão nas saídas das artérias. Isso faz com que as válvulas arteriais, que abriram devido à sístole ventricular, se fechem após a saída do sangue, impedindo o sentido retrógrado do sangue. O sangue, então, segue o seu destino para os pulmões pela artéria pulmonar, para o organismo pela artéria aorta. O coração, então, volta a um novo processo de relaxamento, agora chamado de relaxamento isovolumétrico. Entendido? Porque a pressão ventricular diminui, a abertura das válvulas atrioventriculares, novo princípio de diástase, inicia tudo
novamente. É bonito sim ou não? É lindo demais. Retornando, olha só. E aí você tem o seguinte. O tum-tum característico deve-se aos movimentos de fechamento e abertura das válvulas, que é chamado de bulhas cardíacas. É mesmo, professor? É sim! As bulhas cardíacas são exatamente os movimentos de fechamento e abertura das válvulas cardíacas e válvulas semilunares. O primeiro tum é o fechamento das válvulas atrioventriculares, que são as válvulas cardíacas, que ficam localizadas nos orifícios atrioventriculares direito e esquerdo. O segundo tum é o fechamento das válvulas semilunares, que estão localizadas na origem das artérias, nos orifícios de saída dos ventrículos. Tá? Válvula aórtica para a artéria aorta, válvula pulmonar para a artéria pulmonar. Beleza? Lembre-se de ir na descrição do vídeo, baixar o Biomap da aula, baixar o Bioese com a lista de exercícios para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos. Beleza? Nos encontramos na próxima aula. Tchau!